paz, nosso Senhor Jesus, a todos amados irmãos. Estamos aqui para poder estar anunciando o Evangelho do Reino do Senhor. Abra comigo a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 a 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Queridos amados, nosso tema, nós vamos falar acerca do poder do Evangelho. Há poder no Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos olhar que no princípio Deus criou os céus e a terra estava vazia, sem forma, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. E Deus disse que haja uma separação entre a terra e o mar. O mar, Deus colocou os peixes, criou os peixes, os animais aquáticos, e a terra firme, Deus colocou os animais que poderiam viver na terra firme, algumas espécies, assim como o homem, como a sua última criatura de Deus. Isso nós anotamos, o ser humano anota como o poder que tem Deus nas suas criaturas. Agora nós vamos falar agora do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O apóstolo Paulo, ele, depois de ficar convertido, ele começa a seguir os passos, os caminhos do Senhor Jesus, e ele vem escrever a sua primeira carta aqui aos Romanos, ele se identificando que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Aquele que crê em Jesus Cristo tem poder de partilhar a palavra de Deus, tem poder de evangelizar a palavra de Deus, tem poder de testemunhar a palavra de Deus. O resultado do Evangelho é para a salvação, ou é para salvar as almas. Este é o resultado do poder do Evangelho de Jesus. A palavra almas significa pessoas. É uma das formas, uma das expressões que a Bíblia, a teologia, encara, oferece ao conhecimento do homem, sobretudo a palavra alma. A palavra alma significa pessoas, unir a obra salvadora. Então as pessoas devem estar envolvidas no Evangelho, as pessoas devem estar unidos no Evangelho e abraçarem essa salvação como uma obra redentora do nosso Senhor Jesus. Aqui a salientar um pouco e para poder explicar por rapidez, Satanás não usa o Evangelho. Por quê? Porque Satanás não usa o Evangelho. Nós vamos entender que ele não usa o Evangelho porque o Evangelho é o poder para salvação para vidas. Então, o Evangelho é o poder da salvação para vidas. Razão pela qual Satanás, ele não salva ninguém. Satanás, ele não liberta ninguém. Então, não tem essa identidade em si de poder designar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque Satanás não usa o Evangelho. Ele é o inimigo, é o destruidor, é o sedutor das pessoas, vítima das pessoas. Levanta as pessoas para no lago de fogo, para no inferno, enganando as nações, enganando as pessoas para no lago de fogo. Então ele não pode usar o Evangelho, porque na medida que ele vê, observa a palavra de Deus, ele vê a sua vergonha, ele vê a sua nudez, porque a palavra vai poder espelhar as obras, os trabalhos do próprio Satanás. Então aí ele fica envergonhado e não tem possibilidade de poder testemunhar o Evangelho de Cristo. Algumas pessoas
não conseguem testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo por certos problemas que têm acontecido em si, dentro da sua própria alma. O homem não tem relacionamento com o Evangelho, mas ele tem vontade de pregar, mas não há comunhão com o Evangelho. Então ele perde essa personalidade, esse equilíbrio de poder testemunhar corretamente a obra de Deus, que é o Evangelho, que é a salvação. Então, Satanás não usa o Evangelho. Satanás usa propaganda para atrair as pessoas. Ele é enganador, né? Ele é enganador. Ele ensaia as pessoas para poder enganar. Ele é inimigo do engano. Então, ele não pode usar, apegar-se no Evangelho. Algumas pessoas que as mentes estão corrompidas satanicamente, eles usam a teologia, a palavra de Deus, como se fosse um benefício em si dentro do seu coração, e não pode ele testemunhar o Evangelho corretamente para libertar as almas que estão oprimidas, as almas que estão a sofrer, as almas que estão indo ao inferno, as almas que estão indo ao pior. Então, as pessoas usam o Evangelho hoje por uma forma de poder adquirir o seu bem, adquirir aquilo, a mostrar o seu ser, o seu eu dentro do Evangelho. Mas esses todos acreditamos que estão corrompidas com a mente de Satanás. Nós entendemos que a senha de um cristão é o Evangelho, porque todo cristão deve ter uma senha para se identificar em qualquer lugar, em qualquer ponto, porque o Senhor Jesus Cristo, ele deu algumas informações, algumas instruções aos seus discípulos que idem para a casa de Israel. E se vocês forem lá recebidos, então a honra volte para vocês. E se não forem recebidos, sacudam o pó. Então nós acreditamos que, nesse sentido, a senha de um cristão é o Evangelho. Nós podemos pregar a palavra de Deus, podemos levarmos as almas para o reino de Deus quando usamos o Evangelho. No passo de Satanás, ele tem usado algumas iscas para poder atrair as pessoas, atrair o mundo inteiro. Algumas de vocês vão entender essa mensagem que já visitaram, foram ao clube, né? Clubes internacionais, para assistir o futebol. Ninguém entra no clube sem pagar a senha. Então é uma identificação que este pagou a senha, pode vir assistir o nosso jogo. Então, para você também poder testemunhar o Evangelho, para que não seja confundido, deve ter uma senha de uma identidade, de uma identificação do Evangelho. Então, no dia que Jesus foi julgado, Pedro, um dos discípulos, ele foi visto que este é um deles. Por que Pedro foi visto que este é um deles? Porque a sua linguagem, a sua maneira de expressar as palavras, se identificaram que este é igual, é um dos discípulos de Jesus. Então isso identificava-se a senha pessoal que estava dentro de si, o comportamento, o ser pessoal, o coração, o desejo, a vontade que você tem com as pessoas, o relacionamento que você cria com as pessoas. Então demonstra que você tem uma identidade de poder pregar o Evangelho, testemunhar o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro foi visto que ele é um dos discípulos de Jesus, porque estava naquele corredor, naquele lugar, e aí as pessoas lhe descobriram. Então você também será identificado em qualquer lugar. Você não pode imaginar que o meu cristianismo só quero pensar fazer dentro do ministério, dentro da igreja, mas eu quando for a viajar para um lugar distante, para uma outra província, o meu evangelho as pessoas não vão me conhecer. Não, você terá uma identificação. A sua maneira de andar, de viver, de falar, vai identificar que não, este é um cristão. Então, é uma identidade que você precisa ter. Por que isso aconteceu, meus irmãos? Porque a sua cara tinha uma senha do evangelho. Pedro, na sua cara, tinha uma senha do evangelho. E as pessoas lhe disseram que você é um deles. Paulo prega este evangelho com coragem, meus irmãos. Nós conhecemos quais são as tribulações, o movimento que ele pegou, os caminhos que ele usou,
Então não eram caminhos de agrado. Era um homem estranho quando ele começou a testemunhar o Evangelho da Graça. As pessoas lhe desprezavam, as pessoas lhe fugiam, porque na antiguidade ele tinha uma característica de inimigo. Ele era inimigo, ele era, não tinha uma boa personalidade. Então as pessoas, no momento que ele inicia o Evangelho de Cristo, pregando o Evangelho, as pessoas começaram a lhe confundir. Esse é aquele que matou as pessoas, perseguia a igreja, perseguia o reino do Senhor. Então as pessoas ficaram confusas no início do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Isto pode se comparar com a sua vida hoje, meu querido irmão. Pode se comparar. As pessoas não vão entender o que você é. As pessoas vão calcular, vão pensando o seu ambiente natural, na meninice, a maneira que você cresceu, a maneira que você viveu. Mas nos olhos de Deus não vai comparar isso como os homens comparam. Porque Deus não vê o corpo da pessoa, não vê o volume da pessoa, o caráter da pessoa, mas Ele examina o nosso coração, o nosso caráter. Deus examina os nossos corações, pois era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Quando Paulo começa a ministrar a sua palavra, ele usa uma coragem, porque ele pregava, as pessoas tinham medo do Paulo, as pessoas fugiam dele, porque eles lhe classificavam que este totalmente é criminoso, é um homem ímpio. Mas Deus não lhe levou assim. Ele foi examinar no interior do seu coração, que não, este é meu filho, a qual vai poder testemunhar o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Meu irmão, quero que ouça essa palavra e Deus possa continuar abençoando na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ministério. Eu creio que já entendeu um pouco dessa palavra. E, se puder mais, pode se inscrever neste canal e juntos estaremos compartilhando o Evangelho do Reino de Deus. Que Deus abençoe no nome de Jesus.